Galera, é o seguinte, a gente sabe que o Xbox 360 ter jogos melhor otimizados quando comparado ao PS3 é um fato marcado no início de vida desses consoles, mas também sabemos que essa é uma discussão que parece nunca ficar velha. No entanto, esse fato tem um prazo de validade que considera apenas o período em que os desenvolvedores não estavam habituados com a tecnologia excêntrica portada pelo PlayStation 3, que justificava os portes de má qualidade para ele. Depois as coisas foram mudando, e não tem muito tempo que abordamos um título que apresentou diversas inovações técnicas pouco após o início da sétima geração, representando todo esse cenário e que por isso se saiu melhor no Xbox 360 na hora de executar todos os seus recursos. Só que o interessante sobre isso é que a sequência dele revela como o tempo fez bem ao PS3 nesse sentido, nos fazendo entender como e por que, no fim das contas, o PlayStation 3 não perdeu para o Xbox 360. Mas claro, antes da gente continuar indo a fundo nesse cenário, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então, sem muita delonga, vamos entrar no tema do vídeo. O ano era 2011 dessa vez. O PS3 e o Xbox 360 estavam recebendo títulos cada vez mais desafiadores. Alguns inclusive vieram diretamente do PC, como foi o caso de The Witcher 2 e Crysis 2, o que aumentava ainda mais a responsabilidade das plataformas de mesa. Afinal, PCs são sempre mais ambiciosos tecnicamente falando. A Sony, por sua vez, na demonstração visual, esteve sempre muito bem armada com exclusivos, como foi o caso de Killzone 3 de 2011, que até hoje é um título que consegue superar muitos games atuais. Só que a nossa questão sempre foram os títulos multiplataforma. E se no vídeo falando a respeito do Xbox 360 vimos Dead Space 1 em 2008 se sobressaindo com todos os seus avanços técnicos no console da Microsoft, agora nós vamos ver Dead Space 2 fazendo o PS3 ficar equiparável. Uma reparação histórica, eu diria. Ao falar do Xbox 360 com relação às inovações do primeiro Dead Space, nós entendemos que o principal desafio que ele trouxe para qualquer plataforma daquele período foi a física que apresentava uma reação antes não vista nos inimigos por conta da precisão do acerto possibilitado nos combates. Uma precisão que, diga-se de passagem, era extremamente necessária. E física é algo difícil de fato. GTA 4, por exemplo, é um título que apresenta dificuldades para consoles como o Xbox Series X até hoje em dia, justamente por conta do seu sistema de física, que por vezes, mesmo em um console tão atual e tão poderoso, delimita sua performance. E quando a gente entende a incrível evolução de Dead Space 2 e o comportamento equiparável nas duas plataformas que ela tem, também entendemos porque no fim, tudo é uma questão de se saber trabalhar com a máquina que se tem em mãos. Dead Space 2 é visceral, e digo isso em todos os sentidos, até no técnico. E para entender o que acontece e o que o PS3 teve que suportar, vamos começar a traçar uma análise gradual, observando os pontos mais pesados do título. Para começar, Dead Space 2 traz a mesma incrível responsabilidade com a sua física. Essa parte técnica continua dando suporte aos combates contra os necromorfos, e até aí nada de novo, com exceção de uma única coisa, o termo visceral que nós comentamos. O título tem trechos muito mais avassaladores que o antecessor, com cenas que poderiam facilmente comprometer a performance em qualquer uma das plataformas da época pelo número de coisas que estão acontecendo em tela. Essa foi uma das apostas que fez basicamente com que Isaac, por exemplo, o protagonista da narrativa, tivesse mais personalidade nela, ou mais presença, por assim dizer. Acompanhando isso, ainda agarrado no ritmo visceral, muito mais inimigos também aparecem em tela agora e sua variedade espanta. E ela espanta por alguns aspectos individuais. Um deles é a quantidade em que eles surgem durante a gameplay. Aplicar o sistema de física do jogo que ofereceu dificuldade lá no ano de 2008, agora em muito mais inimigos, foi algo definitivamente mais ambicioso. O outro é o modelo deles, a modelagem. Os inimigos de Dead Space original sempre foram muito bem caracterizados, tanto artística quanto tecnicamente. Logo, aqui, por esse padrão de qualidade, isso também ofereceria desafio, afinal de contas são mais inimigos para serem muito bem modelados e por conta disso mais detalhes estariam em tela, oferecendo dificuldades para o hardware. E por último, o tamanho. Logo na sequência de início, somos apresentados a uma boss fight com um inimigo bem maior que o tamanho comum dos outros, algo que se repete ao longo da trama, diga-se de passagem. E ter aspectos como esse impressiona porque o sistema de física considera impacto para tudo isso, seja um inimigo pequeno
pequeno, um inimigo grande, uma horda de inimigos ou em um momento em que tem muita coisa acontecendo. Tudo isso é suportado pela física, que precisa trabalhar de diferentes maneiras para apresentar precisão de forma dinâmica, já que ela considera as ações do jogador, ou seja, aonde ele está atirando e de que posição ele faz isso. Não é um sistema pré-calculado e por isso ele é tão pesado. Só que quando paramos para olhar para o número de coisas acontecendo ao seu redor, é que vemos os verdadeiros dificultadores dessa sequência em cima desse sistema de física. E na grande maioria das vezes, tem a ver com os cenários. O mundo do game passa uma sensação extremamente palpável. É muito fácil encontrar objetos que podem sofrer uma interação por parte do protagonista de acordo com o que ele está fazendo, seguindo o sistema de física. Essa demonstração do sistema de física nos locais, por sinal, precisa ser grata pelo que a gente já batizou aqui no canal como residentificação do horror. Aquele fenômeno apresentado por Resident Evil 5 que traz muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo em uma temática que era para ser de terror e sobrevivência. No entanto, aqui não é só de Resident Evil 5 que Dead Space 2 vive. O jogo também sofre a influência de diversos jogos de ação da época para trazer tantas coisas acontecendo, porque muitas dessas coisas acontecem durante sequências interativas, algo bem comum naquele período. Só que Dead Space 2 não se perde na hora de tirar proveito disso tudo, ele continua sendo um survival horror, e talvez é isso que justifica ele conseguir trazer tantos efeitos aprimorados ou até depender deles. Por exemplo, no jogo original encontramos a iluminação de ferida, que é uma técnica utilizada para dar suporte à influência de diversos pontos de luz e seu comportamento nos cenários de modo que possa coexistir com o mapeamento de sombras tradicional. Lá, no entanto, por uma dificuldade técnica e também por uma limitação do recurso que considera nativamente o poder de cada plataforma em que ele está sendo executado, tanto o Xbox 360 como o PlayStation 3 tiveram que fazer com que houvesse apenas um material predominante nos ambientes. Digamos que, enquanto a técnica estiver sendo utilizada, ela vai determinar o quão variados os ambientes podem ser nesse sentido. E em 2008, o poder das plataformas ainda não estava completamente desmistificado, por isso, a baixa variedade. Em poucas palavras, a Ishimura foi o cenário perfeito, porque só tinha metal nela, então era o elemento predominante. Só que, quando havia uma mudança no tipo de material de algum cenário, esse cenário em si, por não ter um material predominante, acabava não sendo tão bem trabalhado, e isso se refletia até mesmo nos skyboxes do primeiro game, que representavam o espaço e os planetas fora da nave. E é nisso tudo que acontece a chave de virada em Dead Space 2 e que corrige a performance deplorável do primeiro jogo no PlayStation 3. O segundo título da franquia foge completamente da mesmice e apresenta uma variedade de ambientes que parece acontecer justamente para poder provar que o motor gráfico agora consegue ir muito além, superando a dificuldade apresentada pela iluminação de ferida lá em 2008. De hospital psiquiátrico, nós vamos para os shoppings, para as igrejas, para o espaço sideral e para a própria Ishimura mais uma vez. E a preocupação que fica é, ainda encontramos a iluminação de ferida como principal recurso regente de iluminação do game? Afinal de contas, estamos falando de uma variedade muito maior de ambientes que consequentemente impacta no tipo de material apresentado e faz com que a técnica pese mais para o hardware. Como os consoles aguentariam um recurso tão revolucionário que os coloca no máximo dessa forma? Os cenários, que aqui podemos chamar vulgarmente de biomas para poder facilitar a compreensão, são trabalhados em blocos. E não, o jogo não tem loadings e continua sendo uma experiência direta e imediata. Os blocos aos quais me refiro são aqueles que consideram um tipo de material específico para serem trabalhados para poder facilitar a vida da iluminação de ferida na hora de ajustar a performance do game. Por exemplo, o shopping e o hospital compartilham do mesmo tipo de material regente nas superfícies, enquanto que a Ishimura não. O que diferencia esses ambientes que têm o mesmo tipo de material é justamente a iluminação, colocando muito mais à prova o trabalho artístico do que o trabalho técnico. E olha que interessante, no hospital, até a parte do caminho para o shopping, ela vai se caracterizar por tentar criar impacto no jogador com luzes fortes e um excelente jogo de sombras. Já no shopping, vamos encontrar uma outra vertente facilitada pela iluminação de ferida, que é trazer coloração para esses pontos de luz de modo que eles consigam influenciar no ambiente. É um cenário mais colorido, por assim dizer. Quando chegamos no Templo dos Unitologistas, que é uma espécie de religião que nessa sequência foi trabalhada como se deve, a luz brinca como se espera que ela brinque em um ambiente religioso dentro de um jogo de terror. Feixes incidindo pelas possíveis aberturas são comuns ao mesmo tempo em que tons escuros são predominantes para poder valorizar qualquer fonte de luz que aparecer. Você se sente de fato em um templo que por sinal faz questão de contar muita história. E no fim, vale mencionar também o papel dos skyboxes
skyboxes aqui. Agora, além de te colocar numa sensação de escala de uma cidade inteira impressionante que parece estar viva, os skyboxes também mostram planetas e o próprio espaço de forma muito mais convincente que o jogo anterior. Dead Space 2 usa todos esses elementos para alocar o jogador muito bem em qualquer ambiente. E a palavra visceral também se aplica aqui por ter muita coisa acontecendo, mesmo considerando essa variedade de cenários que usa muito bem tanto a física como o sistema de iluminação. Entre um bloco de ambiente e outro, vamos observar ambientes absurdamente detalhados e texturas com transparência, com a extrema responsabilidade de adequar a atmosfera para o local. Para ficar mais claro, a mesma técnica que em um ambiente representa a fumaça, em um outro pode representar a névoa, e o mais interessante é que tudo pode coexistir, fechando o ciclo de desenvolvimento visceral que a gente está falando. Como assim, você me pergunta? Eu te respondo. Todos esses efeitos podem coexistir ao mesmo tempo num único cenário agora, ainda que esse cenário seja um cenário caótico de sequências interativas. As técnicas vão instalar todas juntas, e cada uma delas citadas são pesadas até para os padrões atuais caso não sejam otimizadas, então foi realmente um trabalho de otimização muito bem feito por aqui. Texturas com transparência são dificultadores até em jogos no PS5, física continua sendo um desafio, e iluminação segue sendo um item desafiador e que consome muito da performance. E mesmo assim, Dead Space 2 trouxe tudo isso sem comprometer seu desempenho. O jogo no PlayStation 3 não apenas roda na exata mesma resolução que o Xbox 360, que é 720p, como também tem 30 quadros por segundo cravados, independente do que estiver acontecendo na tela. E a cereja do bolo? Os personagens finalmente ganharam mais evidência com cutscenes agora e por isso abandonaram aqueles vídeos pré-renderizados em comunicadores para funcionarem em tempo real com muito mais veemência aqui. Isso dá muito mais profundidade à narrativa e também revela como os modelos foram melhor trabalhados quando comparamos com o primeiro jogo. É claro que o ano de 2011 foi fantástico com diversos títulos que geraram impactos distintos nas plataformas, mas ver Dead Space 2 com visuais idênticos nos dois consoles geracionais da época, com performance equiparável e usando todos esses recursos pesados que a gente mencionou, mostra como o tempo fez com que o PS3 não perdesse para o Xbox 360. No fim, o desempenho dos dois consoles foi equiparável. Mas me conta qual é a sua opinião com relação a esse cenário. Você acha que o PlayStation 3 ainda perde para o Xbox 360 em alguma coisa? Ou o contrário? Deixa aí no campo dos comentários que eu quero ler a sua opinião, beleza? E no mais, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. E de quebra você faz a voação do dia e se inscreve no canal, ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.